Tá gravando. Tá sem conector aí, né? Vai botar o computador grande? Vai? Oi? Vai colocar o computador grande? Vai? Boa. Dura e fechar a capa. Tem uma maquita. Não. Faz um cortinho ali, ó. É só um buraco. Lá na mão vocês fizeram isso que eu vomitei, né? Tá bom. Ô Freud, eu falei que ia levar lá no céu. Você tá doido? Só o original. Eu falei, como assim? Porta e mundo, mas tudo original. Porta e mundo. Tudo original. Senhores, à vontade. Obrigado pela presença do professor Garoto, professor Freud. A gente agradece a presença da esposa do nosso amigo Marco. Obrigado. Bom, boa noite. Eu sou o seu Guilherme, sou o Marco Aurélio e o Marcelo. E o nosso trabalho de conclusão do curso é sobre gerenciamento de motores e o desenvolvimento de powertrain. Os tópicos abordados que a gente concluiu no nosso TCC são os sistemas standalone de injeção eletrônica, são sistemas programáveis. A escolha do novo powertrain seria um câmbio ou transmissão de outro veículo. Toda a calibração e dinamômetro que nós fizemos, propostas futuras e uma calculadora de injeção e ignição que nós desenvolvemos, mais para frente nós vamos mostrar, mudando alguns parâmetros, ela já dá um resultado de um mapa base para a gente poder inserir um mapa de injeção, por exemplo, para poder funcionar o carro em si. Sempre o sistema standalone, é um sistema de gerenciamento que controla os sensores, atuadores de uma injeção e ela permite a total calibração dos mapas de injeção, diferentemente de uma injeção original, que ela vem travada, né? O próprio fabricante insere os mapas e eles travam, que é por segurança também. A única coisa que a gente consegue acessar numa injeção original são os parâmetros através do scanner, seja ele original ou seja ele um scanner multimarcas que consegue se comunicar com todo o sistema de injeção, mas alterar parâmetros a gente não consegue. Já no sistema standalone nós conseguimos mudar toda a correção dos mapas, de injeção, ignição, isso aí para alterar a potência, economia, consumo. Inclusive, em algumas injeções dessas programáveis, a gente consegue fazer um mapa manobrista, por exemplo. Se você deixa um carro no estacionamento, você cria um mapa que a borboleta não abra mais do que 15%. Então, você aperta um botão, já insere esse mapa. Se, por exemplo, o manobrista for valade, ele não vai conseguir sair na rua e acelerar o carro mais do que vai ter abertura de mais do que 15% da borboleta. Aqui tem alguns exemplos, né, dessas injeções de standalone. Todas essas três são nacionais. Praticamente algumas com os mesmos recursos. A ProTudo, inclusive, já veio fazer uma palestra na faculdade. A Antipró é
a mesma marca que nós estamos utilizando. E Fiotec, que foi um módulo desenvolvido também em TCC. E hoje ela está inserida até no mercado americano e alemão, em veículos de arrancada. E qual a grande vantagem dessas injeções? A gente consegue instalá-las desde um carro antigo, que seja com um sistema carburado, até um veículo de corrida, em corridas de competições automobilísticas, seja de arrancada, circuito, pista, Jeep, triga, tudo. Até mesmo em motocicletas eles utilizam esse sistema, né? Eu consegue se configurar todo o sistema de direção. Algumas delas têm o data inserido, inclusive essa própria. Tem os mapas dos circuitos, por exemplo, tem Interlagos inserido dentro do software dela, que quando o piloto faz toda a volta no circuito, eles conseguem detectar onde que ele perdeu potência, onde ele poderia ganhar mais velocidade, onde ele tirou o pé. Tem data integrado, né? O modelo escolhido, o nosso projeto foi uma IG Pro FI Lite, uma injeção semi-sequencial, e ela já tem um display ali disposto todas as informações necessárias, com os botões de ajuste. E a gente escolheu esse modelo pelo custo-benefício, né? Um modelo que atendeu bem a nossa expectativa. Vamos falar também para nossas culturas que a gente tem moldado. Mas a grande desvantagem, na verdade, de um sistema desse, se você for inserir no veículo original, você tem que colocar todo o chicote. Se for um veículo carburado, a gente já consegue colocar o chicote com os sensores, todos novos. Agora, num sistema original, moderno, teríamos que mudar todo o chicote do veículo, né? Todo o chicote da parte do motor. Então, até o que a gente pretende fazer mais para frente é fazer uma ponte entre o módulo chicote original e essas centrais, para poder utilizar o chicote original. Isso é um projeto que a gente tem em mente, né? Então, o modelo escolhido nosso é essa IG Pro. E o veículo é um Chevette 89, nosso 89, que é do proprietário do Marcelo, que já vem de família, e ele descontente até com a potência do veículo, resolveu mudar todo esse powertrain, esse sistema de gerenciamento. É um veículo que originalmente ele é um esteira, 1.600 cilindradas, tem a potência de 82 HP a 5.200 RPM, torque de 12 kg, e é um veículo de tração traseira. A gente percebe que motor, aí temos o eixo cardan diferenciado, e é um veículo de tração traseira, que hoje em dia é muito comum em carros populares, né? Acho que quase não existe mais tração traseira, mais carros de grande porte. E esse foi o modelo que a gente escolheu para executar o nosso projeto. A escolha do motor, esse motor aqui é o original, o GM 6S HC, que saiu nos Chevettes, Chevy, Marajó, de época, né? E a gente inseriu aquele outro motor que seria o N20XF, que vem do Vectra 2.0 Flex. Aqui que a gente consegue diferenciar o sistema de colheita do escapamento de um sai acumulado do outro, que às vezes dificultam as modificações de escape, mas é um motor GM também, tem comando de válvulas no cabeçote, mesmo do Chevette. Aqui a gente vê que ele tem uma S da ventoinha, que é trocada pela própria correia de acessórios. Já no GM que nós adotamos, tivemos que colocar um eletroventilador, que é controlado por sensores de temperatura, uma pequena temperatura ele aciona o eletroventilador. E basicamente
esse torque do Chevette original. Aqui nós temos um pouco da comparação entre um e outro. Tem uma diferença muito grande aí entre potência e torque também, que é o que a gente mais costuma no torque. E esse aqui é o motor do Chevette, originalmente usa etanol, e aquele lá é o motor L20XF é DVF, seria flex, mas nós estamos utilizando álcool. Então a cilindrada de 1.6 para 2.0, a gente tem uma pressão até menor no motor, e o consumo, a gente percebe que esses aqui são os valores originais de fato que a gente conseguiu dados. O Chevette faz um pouquinho, tem uma média um pouquinho melhor, mas porém ele tem a cilindrada bem mais baixa do que do nosso novo motor. O Marco vai falar um pouquinho da escolha de transmissão, embreagem. Boa noite, senhores. Agora nós vamos falar um pouco do sistema de transmissão. Vamos começar falando da embreagem, onde o sistema que a gente adotou usa uma embreagem de cerâmica com 6 pastilhas, e ela é justificada pelo fato do motor que a gente adotou ter uma potência e um torque maior do que o motor que utilizava o câmbio do projeto. O câmbio é um R25, ele é de um ômega, ele tem 108 cavalos. Esse motor NX20F, desculpa aí o nome do motor, ele já tem 140 cavalos de potência e tem bem mais torque também. São 12 kgfm de torque no Chevette contra 20 kgfm no motor do X20NF. Então, essa embreagem cerâmica vai fazer com que você não tenha um escorregamento indesejado no momento que você estiver exigindo potência do motor. Aqui a gente tem uma diferença de comparação com o original do Chevette e o sistema adotado, né? Diferença de diâmetro de platô, de 200 para 220 milímetros. A pressão do platô, essas pressões são originais, 600 litros para o Chevette, 700 para o câmbio do ômega, que é o R25. E esse tipo de embreagem cerâmica, ela é disposta em pastilhas. O original seria uma embreagem lisa, ela não é separada por pastilhas, é um material de atrito, ele é inteiriço. Como se fosse uma lona, né? Uma lona de. A escolha do câmbio, o Clark 2205D é o original do Chevette, é um câmbio que possui uma carcaça metálica e as engrenagens do sistema original do Chevette são projetadas com um torque de 12 kgfm. Já o que não atenderia ao nosso projeto. Então foi adotado o câmbio Opel R25, que é do ômega, e já tem uma carcaça de alumínio, já é bem mais leve, vai ajudar a gente também na relação peso-potência, melhorando também o consumo de combustível. O sistema de alavanca de mudança de marcha no câmbio do ômega é montado externo ao câmbio, então você tem uma melhora na condição de calor para dentro do ataque do veículo. Você transmite menos calor para dentro do veículo com esse tipo de alavanca que é bem mais moderno. Aqui a gente tem uma comparação de relação de marcha do kart com o R25. A gente vai perceber que a primeira, segunda e terceira marchas no câmbio escolhido são um pouquinho mais curtas do que no câmbio original. A quarta é igual e a quinta também um pouquinho mais curta no novo câmbio. Essa diferença, a princípio, tornaria o veículo um pouco mais torque final na roda, porém um veículo mais lento. Só que nós vamos notar mais para frente, com a adoção do diferencial mais longo, a gente conseguiu ter uma velocidade final um pouco maior, e isso gera uma economia de combustível com velocidade de cruzeiro. Aqui tem a especificação do câmbio escolhido, né? O trambulador externo, como eu tinha dito, para poder evitar o problema de transmissão de calor. Ressincronizado, você consegue fazer o engate dessa marcha no veículo em movimento até 5 km por hora. E a questão do material de construção também foi um pouco mais leve. Aqui nós vamos falar sobre a escolha do diferencial.
diferencial escolhido foi um Dana 44. É um diferencial bem mais robusto que o original. Ele tem uma construção maior, porque ele é proveniente de um veículo tipo Cherokee, que tem as dimensões maiores, então foi necessário fazer um trabalho nesse diferencial para encurtar ele na largura, para ele se encaixar na carroceria do Chevette. E o sistema de fixação da suspensão foi feito no sistema 4Link, que usa 4 braços de fixação na carroceria. Garante mais estabilidade ao veículo. Aqui a gente tem a descrição da relação de transmissão, 3.3.80 do Chevette. O sistema autoblocante, que evita escorregamento em caso de você ter uma perda de aderência em uma das rodas. Então, aquela roda que está com menor aderência vai ter o seu giro limitado para poder transferir a tração para a roda que está com melhor aderência. Como eu tinha dito, o sistema 4Link, onde você usa 4 pontos de fixação entre a carroceria e o diferencial, você tem uma melhor estabilidade no carro pela melhor mecânica desse conjunto. Aqui a gente tem um comparativo. Aqui já no sistema completo montado, câmbio diferencial, a gente teve uma relação final de marchas onde a gente conseguiu uma velocidade um pouco maior. Quando a gente aplica uma rotação de torque do motor, que é de 3.000 RPM, a gente compara as velocidades e nota que o carro consegue pegar uma velocidade um pouco maior numa mesma rotação. Isso ajuda a gente no consumo de combustível. Dada uma mesma velocidade, a gente consegue trabalhar com o jeito do motor um pouco mais baixo, melhorando o consumo. Agora nós vamos dar entrada na parte de calibração da ECM, onde o sistema que a gente utiliza é o Speed Density, que leva em consideração a massa de combustível pela massa de ar, para poder fazer o cálculo do tempo de injeção. Bom, você está falando aí dos cálculos para a gente realizar os nossos mapas de injeção e ignição. Começando aí pelo tempo de injeção, que a gente precisa primeiramente no Speed Density determinar a massa de ar admitida. Depende do quê? Da pressão, do volume, né? A constante dos gases ideais, do propelão, temperatura da admissão e a massa molar do ar. Aí a gente vai resultar aí na nossa massa de ar. A partir disso, a gente vai precisar saber a proporção de ar e combustível que a gente necessita em determinada carga do motor, que é dada pelo quê? Né? A sua proporção desejada, vai ser resultante da estequiometria teórica, que seria 9 partes de ar para 1 de álcool, né, no nosso caso, multiplicado pela carga desejada, o fator lambda. Né? Por exemplo, em lento a gente vai mudar com uma lambda de 1,1. Multiplicando isso, a gente vai ter uma proporção aqui maior para o ar. Diminuindo o valor de lambda, a gente vai ter uma proporção menor da estequiométrica. Aí a gente vai determinar se está valorizado rico ou pobre. E a partir daí a gente vai observar o tempo de injeção. Aí a gente tem alguns parâmetros das estratégias de injeção, que seria a temperatura do motor, a temperatura do ar, vai ser muito importante aí para calcular a massa, tensão da bateria, compensação de tempo de duelo, tempo de abertura dos microescritores, injeção pós-partida, injeção durante a partida, para ter uma partida mais rápida, uma injeção rápida, que seria uma de aceleração, para a gente não ter buracos na nossa aceleração, e o cutoff é muito importante aí para acompanhamento de combustível na nossa aceleração. Aqui a gente tem o cálculo de avanço de ignição, né? E para determinada rotação a gente vai ter um determinado ângulo, que vai ser a constante de ângulo, multiplicado pelo curso em polegadas, muito importantíssimo. A rotação, pela determinada faixa que está calculando, e a compressão do cilindro, que é muito importante, mais uma constante de avanço aí. E a gente tem também os parâmetros de estratégias de ignição, que seria o formato, para criar um 3D, a temperatura do motor e o limitador de rotação, que seria a parte de gelo, para o motor não fazer quebra. Aqui a gente tem os resultados dinamômetros do nosso mapa de injeção. Né? Aqui, destacado em vermelho, foi onde a gente teve a maior modificação, né, em relação aos nossos cálculos. Eu estou mostrando aqui
E aqui a gente tem o nosso valor teórico, que seria montado na calculadora, e ali porcentagem do débito que a gente tem que tirar para chegar aqui no mapa anterior. A gente mudou isso aí porque é uma faixa de rotação. Anterior era a tomada de torque do motor, onde o motor não precisa entregar na torque ou potência nenhuma. E ele pode trabalhar com um valor de lambda bem mais baixo, para a pessoa mais pobre, para a economia de combustível aí. Por isso a maior diferença aí, os cálculos. Isso ali em porcentagem na nossa quebra. Por exemplo, principalmente o valor de lenta, que seria 300, 400 milibar, de 800 a 1200 RPM, a gente nota a maior diferença aí, a maior variação. Já com uma pressão plena carga, começando a aceleração ali, em bar, que seria a pressão atmosférica, a gente tem uma diferença bem menor. Aqui os resultados de ignição, né? A gente seguiu nossa calculadora aqui, que os resultados bons. Acima de 4.800 RPM, a gente teve um problema no motor da admissão, que a admissão estava estrangulando, né? O motor estava desenvolvendo potência em alta. E então, junto com o professor Frois, a gente acabou levantando o ponto de ignição na faixa de potência, para tentar compensar essa perda da admissão. E aqui a gente tem os resultados obtidos aí, né? Teve uma maior potência com menor consumo de combustível, uma melhora na tração de transmissão, um carro mais confortável aí, então um carro mais longo. Segurança, marcas de sistema, uma suspensão mais confiável. E a gente nota que a diferença, né? A gente conseguiu 110 cavalos, 60 RPM, uma ganho de 34%. Torque a gente conseguiu aí ganho de 63%, grande diferença, né? A 3.000 RPM. E o consumo a gente chegou em 8 km por litro aí, por ser um carro mais leve, né, com um Vectra, que seria de 5 km por litro, né? E uma transmissão mais longa, a gente teve um consumo muito bom em relação ao original, com uma potência bem maior. E aqui a velocidade é 3.000 RPM, né? 105 km por hora contra 112 km por hora no câmbio modificado, aí já um ganho de 7%, que influenciou bastante aí na economia. Aqui a gente tem, né, a Chevrolet segue os padrões da BNT, já aqui no nosso irmão a gente segue as normas DIN aí só uma observação. Aí o Severo vai falando assim. Então isso a gente concluiu que com toda essa tecnologia empregada a gente consegue otimizar o motor aos parâmetros de injeção e ignição, né? As alterações que nós fizemos foram feitas para adequar a variabilidade, potência e torque, de forma mais segura, que o motor não quebrasse, e que economizasse um pouco mais de combustível. Percebemos que o incremento de performance e eficiência foram notadas claras mudanças, né, durante os testes, e a grande vantagem da eletrônica no gerenciamento é em relação ao carburador, que tanto para a gente conseguir acertar o motor, funcionar, como para fazer qualquer tipo de manutenção, ou até mesmo na economia de combustível e potência, esse incremento da eletrônica aí nos ajuda bastante. E a gente percebe que dá para migrar no carro de carburado para injeção, não gasta-se tanto e tem uma grande vantagem. E aqui a gente vai falar um pouco do que a gente tem, das propostas futuras para o próximo trabalho. O controle de mistura por uma área fechada, que seria uma sonda de movimento, que comanda valor lambda, ele mostra o valor lambda direto. Instalar uma outra injeção mais moderna, seria em modo sequencial, utilizando sensor de fase, com de válvulas. Inserir um sistema drive bar, que seria o acelerador eletrônico, economizando assim um pouco mais de combustível e mais conforto também. Controle de tração, através de sensores que já estão dispostos no nosso diferencial, e com isso a gente consegue, por exemplo, se uma roda se tracionar, ele corta a ignição até que a tração tem a mesma valor de velocidade das outras rodas. Adicionar um catalisador que diminuiria o índice de emissões de poluentes, e para otimizar a eficiência e potência,
fazer os cálculos de injeção e ignição. Vocês usaram o freio também da Cherokee traseira? Vai adaptar no freio de Peugeot. Só O 306. Não é. na dianteira manteve do Chevette? Ainda está original. Só, na verdade, já tem as. Não deixa não andar, não. Não faz. Tem que frear. Sistema de freio propostas Eu futuras. acho que quando na hora que ele veio partir lá no nanômetro, o carrinho acordou e falou: papai, era um Frankenstein. Já está com. Tem hidrovac e cilindro mestre já maiores. As pinças eu já tenho o sistema dianteiro da Zafira, que é bem grande, né? Disco de pastilha, cinza, tudo da. Disco de 290 mm. Né? O sistema só falta fazer o cavalete ali da pinça para adaptar. Vai ter que voltar lá, não vai pegar. Não, aqui está já. A área 15. Bom, aí a gente tem a nossa calculadora montada. Aqui os valores amarelos a gente tem são campos de entrada aí, se eram os valores que a gente deseja. O motor, por exemplo, é de 4 cilindros, a gente pode inserir aqui o nosso motor de 1998 centímetros cúbicos, com a temperatura do ar aí a 15 graus. A questão é uma calculadora a mais, um conversor de milibar para a atmosfera, né? Os nossos cálculos necessitam de estar em atmosfera, nosso valor aí. E aqui a gente insere a vazão dos bicos, né? Aqui a gente, por exemplo, o bico Chevrolet que a gente usou, ele tem 30 libras a 3 bar. A gente lá trabalha com 4,2 bar, né? Seria a questão desejada do nosso sistema. E ele já nos dá uma vazão nova aqui em libras hora e converte para miligramas por milissegundo. Vai ser o que a gente precisa, né? Para gerar isso aqui. Aqui a gente vai ter uma tabela de eficiência volumétrica do motor, certo? Para determinada rotação, determinada carga. E aí ele puxa os valores ali e a gente insere aqui os valores de lambda que a gente quer para determinada carga. É o valor desejado, né? Isso. Aqui a proporção é 5 metros no alto, teórica, né, que seria 9 partes de ar para radial. E aqui ele já te dá o quanto de combustível você precisa em relação ao ar aqui. Ele pega este valor e divide pelo lambda aqui que a gente quer e nos dá aí a quantidade de combustível em massa. Após isso a gente faz as cálculos para transformar isso em milissegundos, que seria o tempo de direção. Que no caso aqui a gente está usando semi-sequencial. Ou seja, para uma dimensão de um cilindro a gente vai dar 2 pulsos de 1 a 9 milissegundos. Nossas questões aí ele já te gera um mapa aí. Por exemplo, se eu subir aqui a dimensão para 30 graus, ele já me diminui. A gente vai ter uma densidade diferente aí. E aqui a gente tem a aba de ignição, onde a gente insere aí 3 milímetros, né? No caso, aqui tem uma conversão repetida de polegada para milímetro. Aqui nós temos um motor de milímetros de curso, né? E a nossa compressão é de 11,5 para 1. Se a gente alterar aqui, por exemplo, para 10 para 1, a gente dá já uma diferença aí. Se a gente colocar 11,5 para 5, a gente diminui nossa alcance porque já tem uma taxa grande para mudar a detonação do motor. É isso aí, a gente queria agradecer todo o apoio dos professores. Que foi bem puxado o negócio, não de nanômetro ali, me pegou, né? Mas é isso aí, a gente está na batalha das propostas futuras para buscar valores melhores aí. Alugamos o Sr. Kleber até 11 horas da noite, o Sr. Kleber sábado inteiro. Isso aí. Minha mãe mandou isso. Minha mãe também falou medicina, entendi oficina. Verdade. Vocês, hein? Nas perguntas, né? Eu ia falar que é mais novo, não estou fazendo nenhuma gracinha. Por favor, fique à vontade. Obrigado. Eu vou fazer algumas perguntas. Primeiro,
adaptação, que é uma adaptação grande. Você pega o ajudando, colocar lá, no Chevette, você só vai cortar tamanho, Aí fazer estria. A gente conseguiu fazer as estrias e cortar o excedente. Nas canelas, foi cortada a canela, cortou. E os cortes, a gente cortou, isso sobrou. Você é só na casa, mas a semear vocês cortaram e reusinaram. O seguinte, a gente fez as estrias na medida para dentro e o excedente. A técnica ali foi pegar a estria, continuar ela no eixo e depois cortar, para não perder a referência. Isso, boa. Se quiser, eu tenho uma foto. Na caixa, a caixa do ômega também é uma caixa curta, né? Ela é menor. Sim, um pouquinho mais curta, de primeira a terceira, quarta igual e quinta um pouco mais curta. Certo, não, em termos de geração, sim, mas para você, na adaptação, em termos de volume. Ela é curta e curta. A diferença. Porque o trambulador dele não é em cima do câmbio, ele é atrás disso. A gente só trouxe a agricultura, um pouquinho para trás. Vocês mantiveram o mesmo trambulador? Usaram o trambulador? A gente só importou o trambulador dele, então a gente O trambulador de Chevette vai direto lá no câmbio. Vai direto no câmbio. Tá. Não, mais para encaixar ele dentro, então não foi nada complicado. Né? Ele tem umas abinhas extras para fixação ômega, a gente recortou essas abinhas e ele já entrou ali. Aí fizemos só um suporte ali atrás para para sustentar ele e o resto ele é acoplado. o volante também aceitou tinha uma maior embreagem. O volante a gente usou o volante ômega. Do ômega mesmo. A diferença do motor não para esse novo é a combustão. A parte de baixo ali. O resultado disso aí, né? O resultado Se vocês botarem esse motor para respirar, ele vai tirar isso, vai entregar os 650 na boca. Ele vai entregar por muito sangrado. Só tem ponto de borboleta, nós trocamos um ponto de borboleta, foi? Trocamos o borboleta, botamos um maior, só que tocava, já ganhou 7, 8 cavalos. Né? Isso. Então, não, mas ele botou lá no próximo final, tudo. O motor do câmbio sai e tá Valeu, parabéns. É um trabalho artesanal, um trabalho pesado, eu sei bem o que é isso. Parabéns. Ele manteve a coroa dentada na roda traseira do ABS da Cherokee lá e depende futuramente. Não tem a bag. Se tiver cinto de segurança, Vamos as bexigas, vai estar se tiver cinto de segurança, não tá bom. Não, tem 53 pontos na Niola. Menos isso aí, airbag a gente já foi também. Para a nossa cultura. Senhores, volta por favor. Vai voltar. Até mais ou menos. Acho que fica com você que fica de frente para essas coisas. Aí. O que eu tenho? Eu tenho uma planilha, eu estou entendendo que eu tenho RPM em cima, RPM aqui embaixo. E o resultado disso o que é? Isso aqui é a mídia nossa. Em graus, né? RPM está na horizontal. E aqui é a pressão do coletor. Entendeu? Certo? Eu olhando aqui, ó, eu estou vendo RPM aqui, RPM aqui. Entendeu? E eu queria entender o que é aquele meio, porque RPM com RPM, o que que dá? Entendeu? Ou seja, o RPM não estaria RPM. Não, você chega lá embaixo da ordenada,
fazer um gráfico, para a gente acompanhar isso, para a gente ver esse desenvolvimento, isso ia ficar muito mais fácil do que você mostrando uma planilha. Depois, quando vocês fossem mostrar o dispositivo, eu falei, olha, professor, esse gráfico a gente puxou daqui.